Graça e paz, igreja. Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui nessa manhã. E parabéns porque aqui estão. São dignos de parabéns mesmo. Numa manhã de Natal, saírem da cama, saírem de casa para estarem aqui é motivo de parabéns. Eu quero convidá-los a ficar em pé nesse momento para orarmos. Também quero convidar você que está em casa, que está nos acompanhando, que nos acompanhará durante a semana. Também, se você puder ter aí um momento de reverência, fechando os seus olhos para acompanhar esta oração, nós ficaremos muito agradecidos. Vamos orar, queridos? Ó Deus, santo, 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 para todo sempre, santo é o teu nome. Nós queremos te agradecer, porque estamos vivos, porque estamos bem, porque estamos na tua casa. Isso é motivo de regozijo em nossas vidas, Pai. Mesmo que algumas coisas estejam fora de lugar, porque nem sempre tudo estará ok, ainda assim, os nossos corações convergem na direção dos teus rios, do teu altar. A tua vontade, Pai, ela é primeira em nossas vidas. E nós queremos aproveitar, Deus, já o início desta manhã, para agradecer ao Senhor por Jesus Cristo em nossas vidas. Por Ele ter se tornado carne, ter habitado entre nós, ter morrido por nós e ter ressuscitado por nós. Morrer por os seus fiéis é algo simples, mas ressuscitar, somente Jesus Cristo o fez. E nós louvamos o teu nome pela salvação que temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o aniversariante deste dia. Seja o teu nome, Jesus, sempre, sempre, sempre glorificado em nossas vidas. Que nós possamos a cada dia nos parecer mais contigo, em nossos comportamentos, em nossas falas, em nossas linguagens, em nossos serviços para o nosso próximo e em nossos serviços para ti. Ó Deus poderoso e santo, abençoe este culto. Queremos sentir a tua presença em nosso meio. Haja o que houver, qualquer situação fora dos nossos controles, haja o que houver, a tua presença é fundamental neste lugar. Se o Senhor aqui estiver, este culto será uma bênção, independentemente do que possa acontecer. Também, Senhor, te pedimos que o Senhor abençoe estes que aqui estão, que saíram das suas casas motivados para te prestar um culto nesta manhã. Também queremos pedir por aqueles que estão nos assistindo, que nos assistirão durante o dia, que nos assistirão durante a semana. Ó Deus, que o Senhor possa também, tu que és o Deus de perto, tu que és o Deus de longe, tu possas ministrar uma bênção muito grande, muito maravilhosa também sobre as vidas desses, ó Deus. Que o teu povo seja abençoado neste dia. Que as tuas igrejas, abertas em teu nome, Jesus, possam ser abençoadas neste dia. Nós oramos, porque nós cremos em ti. Não depositamos a nossa fé em mais nada. O Senhor é a motivação, é o autor, é o consumador das nossas fés. Por isso nós depositamos em ti a nossa esperança e a nossa oração. No nome de Jesus está a nossa esperança. E no nome dele nós oramos. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida, o nome do nosso Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Glória a Deus, glória ao Senhor. Vocês estão me ouvindo? Estão. É que eu estava sem retorno, mas agora eu já tenho. Que a graça do Senhor seja conosco neste dia, amém? Nós nos alegramos porque no dia que nós comemoramos o aniversário de nascimento do nosso Salvador, nós temos essa oportunidade de estar
na casa dele, né? De louvá-lo, adorá-lo. Então nós queremos realmente do nosso coração dizer ao Cordeiro do Senhor: nós te adoramos. Você pode fechar os seus olhos e dizer: Cordeiro Santo, eu te adoro. Eu te louvo com a minha vida, com a minha voz, com o meu corpo, com tudo que há em mim. E glorifico o teu nome. Nós adoramos o Cordeiro do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso. Você que está em casa também, quando assistir este culto, diga: Espírito Santo, Cordeiro Santo de Deus, eu te adoro. Eu te amo e eu te sirvo com muita alegria. Nós servimos ao Senhor com muita alegria e adoramos o Cordeiro. Amamos o Pai por ter mandado seu Filho unigênito para morrer por nós e nos resgatar do pecado. Então diga assim: adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis. Amém? Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Mais uma vez, adoramos. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Você pode bater palmas ao Senhor? Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Batei palmas ao único que é digno. Ninguém é digno do seu louvor, só o Cordeiro Santo. Amém? Então sempre bata palmas ao Cordeiro, adore ao Cordeiro, renda o seu louvor sempre ao Cordeiro. E que as palavras de Maria sejam vivas na nossa boca quando ela disse que a alma dela engrandecia ao Senhor, que
que o espírito dela se alegrava em Deus, porque Ele era o seu Salvador. Por tudo que Ele tem feito, mas não somente pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. O nosso Senhor e Salvador. Vamos dizer como Maria? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Ele tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Ele é santo nas nossas vidas, Ele é santo na nossa história, e Ele tem nos ajudado e feito a nossa vida florescer também. O Senhor tem te feito florescer, e isso é motivo de grande gratidão do nosso coração, porque quem somos nós para que o Senhor nos olhe? De que matéria que nós fomos feitos para sermos dignos de um amor tão grande? Nesse momento nós vamos louvar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu gostaria de convidar a fazer reflexões de como foi o seu ano. Hoje é o último domingo do ano. Como que o Senhor agiu com um milagre na sua vida nesse ano? Como que o Senhor fez a sua vida florescer? Como o Senhor sustentou a sua mesa? Como o Senhor te ajudou nos momentos mais difíceis? Quem somos nós para que um Deus tão grandioso se importe com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir, como nós vamos nos locomover? Mas Ele se importa, e com certeza Ele nos sustentou. Talvez não o que nós queríamos na nossa carne, mas o que nós precisávamos, principalmente para o nosso espírito. Então nós vamos cantar essa canção novamente, e eu quero te convidar, se você veio preparado para oferecer ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Olha, hoje é o último domingo, estou me lembrando, vou levar o meu dízimo e a minha oferta. Esse é o momento. Eu quero pedir para Euzi, se você puder vir com a bandeja, por favor. Se você não está preparado,
Você pode fazer durante a semana em outro momento, porque a igreja tem as contas, todas as facilidades que nós temos. E se você não pode fazer, coloque essa causa diante do Senhor. Fala: Senhor, essa moça aí está dizendo que o Senhor faz a nossa vida florescer. Então, pela fé, eu quero te pedir que o Senhor faça isso na minha vida, para que você também tenha essa alegria de contribuir na obra do Senhor, para que você possa ter essa alegria de chegar e falar: olha, se essas luzes estão acesas, e ainda luzes tão bonitas de enfeite, né? É porque a minha mão está lá, a minha oferta está lá. Se tantos missionários estão conseguindo falar da palavra do Senhor por aí, é porque a minha mão está lá também. Então eu estou lá com eles. Se a minha igreja consegue fazer obras, coisas para o Senhor, construções, é porque a minha oferta está lá. Não um motivo de orgulho, mas um motivo de gratidão por fazer parte da família do Senhor. Amém? Então eu te convido a refletir e agradecer ao Senhor, porque Ele realmente, Ele fez a nossa vida florescer. Amém? Vamos cantar de novo? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Vamos agradecer? Abaixe sua cabeça e feche seus olhos para que nada te distraia. Deus, muito obrigada, Senhor, pelo sustento, pela graça que o Senhor derramou nas nossas vidas. Porque muitos dias não foram fáceis, mas o Senhor esteve em todos eles. Nos fáceis, nos difíceis, nos alegres, nos tristes. E nós entregamos ao Senhor uma oferta muito mais do que financeira, mas uma oferta de gratidão no nosso coração, pelo ano que se passou, pelo sustento que o Senhor nos deu, pelas obras que nós nem imaginávamos no começo do ano e o Senhor realizou. Deus, muito obrigada porque o Senhor é fiel conosco e nós queremos ser fiéis com o Senhor também. Então, Senhor, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. E também, Senhor, prepara o nosso coração agora para receber a Tua palavra, que o pastor Carlos vai ministrar. Que ele seja a boca do Senhor neste lugar e que o que nós precisamos ouvir, nós venhamos a escutar e aprender e praticar. Em nome de Jesus, amém.
em se assentar. Nós vamos ouvir a palavra de Deus agora e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 6, do versículo 47 ao versículo 69. Como o texto é longo, eu vou deixar vocês sentados, tá bom? Mas vocês vão prometer que vão acompanhar atentamente a leitura. Combinado assim? Posso confiar em vocês? Posso? João 6, do versículo 47 ao versículo 69. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce dos céus, para que não morram quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá, e viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, terão a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por conta do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados que vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimentar deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Dura é essa palavra. Quem poderá suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes digo são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia que desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo.
Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também querem ir com eles? Aí Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Deus. Nós cremos e sabemos que tu és o Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela leitura da palavra dele. Pai, esconda-me atrás da cruz de Cristo, para que só Cristo apareça. Que eu seja diminuído, para que Cristo apareça. Porque não é o meu nome que trará vida para este povo. Não é o meu nome que tocará no coração daquele que está nos ouvindo ou nos ouvirá no correr dos dias. Mas é o nome de Jesus. Porque só há poder no nome de Jesus. O aniversariante do dia. Por isso, Pai, aquilo que o Senhor preparou como ensino, como lição para nós, que seja nos dado nesta manhã. Em nome de Cristo Jesus, Ele mesmo, autor e consumador das nossas fés, é que eu oro. Amém, amém e amém. Ainda bem que Jesus Cristo não voltará a esta terra para pregar o Evangelho. Repito, por mais estranha que esta minha afirmação possa parecer ser aos ouvidos de alguns, ainda bem que Jesus Cristo não voltará a esta terra em sua segunda vinda para pregar o Evangelho. Ele voltará sim para buscar a igreja dele. Ele virá sim para resgatar a igreja dele, e aí, segundo os ensinos bíblicos, independentemente de alguns concordarem, acreditarem ou não, segundo os ensinos bíblicos, nós passaremos toda a eternidade com ele nos céus. Amém, igreja? Amém. Parece que vocês ficaram tristes de morar no céu. Temos que ficar felizes, não é? E por que eu estou dizendo isto? Porque se Jesus voltasse hoje na terra para pregar o Evangelho e não para buscar a sua igreja, eu tenho absoluta certeza que nós o crucificaríamos de novo. Talvez você e eu, que temos a nossa fé firmada, posta nele, não o faríamos. Mas pode crer que ou nós usaríamos uma cruz de novo, ou nós usaríamos uma injeção letal, ou nós usaríamos uma forca, mas Jesus voltaria para o túmulo. E obviamente ressuscitaria ao terceiro dia. Imagine se uma autoridade dos nossos dias dissesse para nós hoje, 25 de dezembro, nós temos aqui Papai Noel, bonzinho, velhinho, carinhoso, afetivo, e nós temos aqui Jesus, que prega o que quer, como quer, na hora que quer e onde quer. E as suas palavras não são politicamente corretas. A quem vós quereis que eu solte?
quem será que nós gritaríamos? Papai Noel ou Jesus? Esta é uma pergunta que talvez você e eu não tenhamos uma resposta certeira, mas nós temos deduções de que talvez a multidão gritasse Papai Noel. E por que eu digo isso? Porque de 9 em 10 cumprimentos natalinos nós não vemos a foto ou o nome de Jesus, mas nós vemos alguma coisa nos remetendo a Papai Noel. Se você falar, mas pastor, nós não temos a foto de Jesus, mas nós não poderíamos ter algo que nos remetesse a Jesus? E o pior, nós encontramos isso também no meio religioso. Eu quero que vocês gravem isso, no meio religioso e não no meio cristão. Porque nesta manhã eu quero falar para vocês sobre a seguinte temática: no Natal e na vida, como ser cristão sem ser religioso. Como ser cristão sem ser religioso. Porque nós estamos muito perdidos nesta questão de religiosidade e cristianismo. Parece que nós estamos vivendo tudo isso ao mesmo tempo, tudo misturado. E nós nos perdemos em ser cristãos e ser religiosos. Onde ou de que lado nós estamos em toda esta situação? Jesus, ele se posicionava na sociedade. E isso levou à cruz. Se ele pregasse hoje, Jesus não seria politicamente correto. Vocês podem ter certeza disso. O politicamente correto, ele prega para você, obviamente, de maneira muito silenciosa, de que você tem que concordar com um dos lados. E normalmente o politicamente correto só tem dois lados. E nós temos que nos posicionar, querendo ou não. Mas o politicamente correto, ele sempre nos dá a ideia de que nós temos que nos posicionar do lado onde está a maioria. Caso contrário, você não é politicamente correto. Quanto tempo demorará esse tempo do politicamente correto? Nós não sabemos. Mas isso vai passar. Os mais velhos aqui sabem que durante a nossa existência, eu tenho 59 anos de vida, eu já vi muitas fases acontecendo em nossa sociedade. Muitas fases. E hoje nós estamos vivendo a fase do politicamente correto, onde se manifestar de maneira contrária à multidão pode nos trazer prejuízos. Então nós temos que ou ficarmos calados ou concordarmos com a maioria por algum motivo específico. Jesus nunca ficaria do lado da maioria para ter algum benefício. Ele sempre ficaria do lado correto da situação. Mesmo que do outro lado estivesse uma cruz esperando por ele. Por isso nós vivemos hoje o tempo do politicamente correto. Quando vai acabar isso? Eu não tenho a menor ideia. Mas nós que somos mais velhos, já vimos tantas fases passarem e irem embora. Chegarem com uma força violenta que parece que a sociedade iria explodir. Depois de um certo tempo vai embora e vem uma nova fase. E essa fase passa um tempo e vai embora. Os mais novos talvez estejam comemorando essa fase do politicamente correto. Mas eu quero dizer para você que é mais jovem, que talvez esteja passando aí pela sua primeira fase social, de que você não está inventando a roda. Eu vejo algumas pessoas dando depoimento na televisão e dá a impressão
de que eles estão inventando a roda, que isso que está na sociedade hoje está sendo criado por eles e não é verdade. Amanhã nós podemos ter um outro núcleo funcionando na sociedade de maneira diferente. Mas a grande questão aqui é, o politicamente correto fala para você o seguinte: você tem que escolher um lado. E normalmente esse lado que é oferecido para você é o lado da maioria. Eu quero trazer aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor, mas antes de dar os exemplos, eu quero dizer o seguinte: eu não tenho absolutamente nada contra grupo nenhum. E dizendo isso, eu já não sou politicamente correto, porque eu deveria ter alguma queda, alguma predileção por algum grupo. Então, para mim, não importa se é maioria ou se é minoria. Eu sempre estou tentando me posicionar naquilo que eu acho que é correto, que é certo. Ficou claro isso? Porque eu não quero que algumas pessoas saiam daqui dizendo que eu sou homofóbico, gordofóbico, racista ou qualquer outra coisa deste nível. Mas se você hoje respeita, mas não concorda com a homossexualidade, você pode ser taxada ou taxado de homofóbico. Quer dizer, não basta respeitar. Você tem que concordar ou praticar. Caso contrário, você poderá ser classificado como homofóbico. E não é verdade. Não é verdade. Eu tenho vários amigos que são homossexuais. Eu tenho vários pacientes que são homossexuais. Eu os respeito em suas escolhas, mas não concordo com elas. E isso não me torna um homofóbico. Mas para o politicamente correto, você precisa definir um lugar. E esse lugar é o lugar da maioria. Se você canta hoje alvo mais que a neve numa igreja, você pode estar escolhendo o lado do racismo. Sabia disso? Um grande debate hoje nas mídias sociais é isto. Alvo mais que a neve é um hino que deveria sair da nossa harpa cristã, porque é um hino que incentiva o racismo, porque Deus vai nos tornar mais alvos do que a neve, e não pretos como um carvão. Ou seja, você precisa se posicionar, caso contrário você será um racista. Eu fui almoçar um tempo atrás com um amigo meu que estava passando por alguns problemas, e o sobrenome dele é Negrão. Fulano de tal Negrão. E Negrão é forte. Então normalmente as pessoas acabam chamando pelo nome que é forte. E estávamos ali almoçando, e o garçom passou por nós, nos ofereceu alguma coisa, e eu disse assim ao meu amigo: você não quer, Negrão? Aí o garçom abriu o olho e disse assim para o meu amigo: se você quiser, eu sou testemunha sua de que esse camarada te chamou de negão e isso é racismo. Aí o meu amigo disse assim: não, cara, Negrão é o meu sobrenome. Então ele me chamou pelo meu sobrenome. Perceberam? O que é o politicamente correto? Você não sabe onde apita a coisa, mas você quer dar o seu pitaco, e esse pitaco normalmente é onde está a maioria. Eu confesso para vocês que eu olhei para aquele garçom e pensei algumas coisas, mas eu não falei. Então o pecado não é ser tentado, o pecado é quando você pratica. Então se você for tentado a xingar alguém e não xingar, você não foi pecador. Mas eu confesso que eu olhei para aquele garçom, pensei na mãe dele, na família dele, e depois eu orei por ele. Se eu voto no candidato A, eu sou comunista. Se eu voto no candidato B, eu sou genocida. E eu nem sei o que é genocida, mas eu fui chamado de genocida. E
eu fui chamado por genocida por um irmão aqui na igreja, que nem me conhece, nem sabe quem eu sou. E um dia eu postei um comentário no Facebook de um outro irmão, perguntando o que houve. E aí alguém que não me conhece atravessou a fala minha com esse irmão e disse: você é um genocida. Eu fui lá no dicionário para ver o que era genocida, se eu era mesmo. De repente era uma coisa boa. Eu ia falar: eu sou. Então, ou você é comunista, ou você é genocida. Não tem meio termo. E eu não sou representado pelo partido A hoje, nem sou representado pelo partido B. Eu não sei nem por quem eu sou representado na política. Eu me sinto exatamente como um náufrago. Eu olho para esse lado, não concordo. Não dá, esse povo aqui não me representa. Eu olho para esse lado, também não dá, esse povo não me representa. Então, eu não sei o que eu sou. Talvez eu seja genocida e é uma coisa boa, não sei. Jesus, ele se posicionava da maneira certa, naquilo que era moral, naquilo que era ético, naquilo que era a visão do reino dele. Jesus veio para nós com uma missão. Ele não poderia fugir nem um metro daquele caminho para o qual ele encarnou. Eu não disse reencarnou, eu disse encarnou, tornou-se carne. Jesus tinha uma missão. Não era estar ao lado de A ou de B, partido A ou partido B, grupo A ou grupo B, políticos A ou políticos B, religiosos A ou religiosos B. Ele tinha uma meta, uma missão. Ele não poderia fugir daquilo. Por isso, eu acho que Jesus voltaria para a cruz hoje. Talvez alguns de nós religiosos gritaríamos: crucificam. Hoje. Ainda bem que ele não vem mais pregar o evangelho. Estão dizendo que o novo partido que vai assumir o Brasil ano que vem precisa ter mulheres e negros no seu governo. E eu realmente me pergunto, eu talvez esteja errado em pensar assim, mas eu me pergunto, nós temos que ter mulheres e negros porque são mulheres e negros, ou nós temos que ter pessoas capacitadas ali, independentemente dos seus sexos? O que vocês acham? Porque na minha cabeça, eu quero ser representado por uma mulher capacitada. Eu quero ser representado por um negro capacitado, por um homossexual capacitado. Nós temos um político aqui, não vou citar o estado nem o nome para não ser antiético, mas nós temos um político que ganhou agora as eleições, que ele é homossexual declarado. E é um cara que foi votado com quase 90% do eleitorado no estado dele. O que demonstra que ele é capacitado, independentemente de ter uma escolha diferente da minha. Esse é o nosso problema. Nós estamos nos posicionando do lado de amigos, de parentes, do politicamente correto, e isso não é visão de Deus. Explicado tudo isto, eu quero entrar na temática, que é, no Natal e na vida, como ser cristão sem ser religioso. Porque diferentemente da sociedade, essa temática, cristianismo, religiosidade, diferente da sociedade que separa, quando nós falamos em fé, nós juntamos. Volto a dizer, diferentemente da sociedade que separa no politicamente correto, quando falamos em fé, nós queremos juntar. Vou exemplificar para vocês. Enquanto nós separamos por partidos políticos, times de futebol, amigos, quando a gente fala de fé, nós queremos juntar tudo e colocar na mesma panela como se fosse a mesma coisa, e não é.
Cristão significa pequenos cristos. Calma. Calma. Eu não estou pregando nenhuma heresia aqui. Porque nós temos uma religião que diz o seguinte: que nós somos pequenos deuses. Repito. Eu não vou dizer o nome da religião também por uma questão ética e porque eu não sou pastor local. Pastor local é o pastor Paulo Eduardo. Mas se eu fosse o pastor local, eu diria sem problema nenhum. Mas como essa mensagem será colocada no ar, talvez isso possa cair nos ouvidos de alguém e trazer problemas para o pastor Paulo e para a primeira igreja batista de São Paulo. Então eu vou me ater apenas ao fato. Há uma religião conhecida aí fora que diz que nós somos pequenos deuses. E como pequenos deuses que nós somos, nós temos altos poderes, nós temos autonomia, nós temos independência e nós temos uma autotranscendência. O que é isso? Eu tenho poderes que vão além de mim mesmo. Eu faço coisas que vão além de mim mesmo. Eu tenho capacitações que vão além de mim mesmo. São minhas, são naturais, estão comigo. Então eu não preciso de um Deus para me reger, porque eu já sou uma espécie de Deus. Essa é a doutrina desta religião conhecida aí na sociedade. O cristianismo prega algo totalmente diferente. O cristianismo ou cristão diz que você é um pequeno Cristo, mas você não é um pequeno Cristo porque você tem vida própria, porque você tem autonomia, porque você tem autotranscendência, porque você é independente. Quando o cristão é um pequeno Cristo, aliás, pequeno Cristo é uma tradução de cristão, significa que você vive, você respira, você se alimenta de Cristo. O teu pensar é o pensar de Cristo, o teu querer é o querer de Cristo, a tua visão é a visão de Cristo. Sendo assim, nós somos uma espécie de pequenos Cristos mesmo. É como aquela criança que se parece demais com o pai e alguém diz: é você miniatura. Não há nenhum demérito, nenhuma qualidade maior, apenas dizendo que aquela criança é tão parecida com o pai, que é o pai quando criança. Aliás, eu tenho isso na minha casa. O meu filho, ele, graças a Deus, puxou a mim. E não a minha esposa. Aliás, os meus 2 filhos puxaram a minha beleza, você conhece. E sabe que inteligência, beleza, simpatia, sorriso, tudo é comigo. Você sabe disso, né? Sendo assim, nós nos perguntamos, para que servem então as denominações? Para que serve a Assembleia Batista, Metodista, Católicos? Tudo isso, batista, assembleano, católico, metodista, presbiteriano, são ramificações, são ideologias de um cristão. É como se cristão fosse um guarda-chuva e todas essas linhas denominacionais transcendessem dessa visão cristã. Daí nós nos perguntamos, mas se tudo isto, se todas as religiões são ramificações do cristianismo, qual é a certa? Bom, primeiro eu não disse que todas. Eu citei aqui meia dúzia e incluí o catolicismo. Segundo, que se você me pergunta qual é a certa, eu vou dizer o seguinte: se você conhece a Bíblia, se você lê a Bíblia, que é nosso livro de regras e práticas, você vai saber que a maioria destas religiões que estão aí fora não tem nada a ver com Deus. Choquei vocês? Repito, a maioria
Eu não disse todas. A maioria dessas igrejas que estão aí fora não tem nada a ver com Deus. Porque não pregam Deus, não vivem Deus, não incentivam uma vida cristã. Mas lá se fala mais do diabo do que de Cristo. Lá se pede mais dinheiro do que entregas de vidas. O foco são curas e não salvação. Então nós precisamos entender que para uma religião, seja ela A, B, C, D ou F, eu pulei o G, é que eu nunca fui bom em português. O que tem que importar é se esta religião é bíblica. Caso contrário, o nosso cristianismo correrá sérios riscos de ser uma religiosidade. Aliás, já que estamos falando de religioso e cristão, deixe-me dar uma dica para você. Religioso é aquela pessoa que vai à igreja. Cristão é a pessoa que é a igreja. Entendeu a diferença? Se você só vem à igreja e durante a semana, fora desse ambiente, você é qualquer coisa menos cristão, você é um mero religioso. Mas eu vou entrar no céu, pastor, não tenho a menor ideia. Se o céu fosse meu, você não entraria. Mas como é de Deus, de repente ele abre uma exceção para você. Mas você precisa entender que religioso vai à igreja, vai numa noite de vigília, faz uma oração bonita, vai nos piqueniques da igreja, vem no Natal de manhã na igreja. No entanto, ele não é a igreja. Enquanto cristão, ele faz todas estas coisas também, só que tem um pequeno detalhe. Ele é a igreja. Onde ele está, a igreja está representada. Então, quando nós falamos em guarda-chuva e de que todas essas denominações estão debaixo desse guarda-chuva, ou pelo menos todas as denominações bíblicas estão debaixo desse guarda-chuva chamado cristão, há um texto bíblico que ele pura aos nossos olhos. Então a Bíblia quer dizer o quê quando ela diz que não há comunhão entre luz e trevas, não há sociedade entre justos e injustos, como diz lá em 2 Coríntios 6. Está falando de religião, que um batista não pode se casar com um católico, que um católico não pode se casar com um assembleiano, que um assembleiano não pode se casar com um metodista, que um metodista não pode se casar com um batista. Não, a Bíblia não está citando aqui a ideologia. A Bíblia está falando de vida. Vida, comprometimento com a fé. Você pode encontrar alguém de uma outra linha religiosa que é severamente comprometido com Cristo, que morreria por Cristo, que é um pequeno Cristo, porque ele vive aquilo que Cristo prega. E você pode encontrar pessoas dentro das nossas igrejas que não têm o menor comprometimento com Jesus. E aí? É a placa que nos dá essa legalidade ou é o comportamento? O que vocês acham? Vocês sabiam? Isso não é motivo de felicidade. Vocês sabiam que hoje, de cada 5 casamentos que acontecem em nossas igrejas, em 4 anos, 3 vão para o divórcio? Vocês sabiam disso? Em cada 5 casamentos que acontecem dentro dos nossos templos, em 4 anos, 3 vão para o divórcio? Ué. Então não é a placa que faz a diferença? É a santidade. É o comprometimento com Cristo. Você pode ser religioso e você pode ter um aspecto cristão.
Você pode ter uma aparência de cristão, mas a sua essência pode ser pagã. Repito, você pode ser um religioso, você pode ter um aspecto de cristão, um cheiro de cristão, mas a sua essência, lá dentro, você pode ser um pagão. Porque a religiosidade, se eu não me aperceber, ela faz com que eu crie bezerros de ouro também. Repito, se eu não me aperceber, nós acabamos criando para nós também bezerros de ouro, como está descrito lá em Deuteronômio. Nós temos criado bezerros de ouros em nossas igrejas, em nossas ideologias cristãs. Quer que eu cite alguns para vocês aqui? Muitos de nós adoram pessoas, adoram coisas, adoram pastores, adoram religiões, adoram denominações, adoram bens, adoram dinheiro, adoram carreira, adoram símbolos religiosos, adoram templos e adoram inclusive orações. Eu quero que a irmãzinha ore por mim, porque a oração dela é mais poderosa. Isso é adoração. Não podemos mexer nos bancos, porque o nosso templo é assim. Isso é culto ao templo. Eu não posso dar uma oferta para a igreja, porque eu vou ter que mexer na minha poupança. Isso é culto ao dinheiro. Ou você adora a Deus, ou adora ao dinheiro. Só que nós estamos com capas de cristãos. Eu não vivo sem fulano, eu não vivo sem ciclano. Isto é adoração a alguém. E quando eu adoro alguém, Jesus sai do centro, entra alguém no lugar de Jesus, e Jesus fica na periferia das nossas vidas. E aí nós oramos e falamos: Jesus, eu te amo. Se ele pudesse ser ouvido, ele diria: ama como? Se eu estou na periferia da tua vida, se a tua carreira é mais importante, se os teus bens são mais importantes, se os teus achismos são importantes, e eu vou cometer um pecado aqui de dizer algo para vocês. Nós pastores, nós ministros de música, pregadores da palavra, missionários, nós temos corrido muito o pecado de pegar os nossos ministérios e transformá-los em bezerros de ouro. Ou seja, muitas vezes o ministério que nós temos é mais importante que as nossas famílias, é mais importante do que as nossas vidas, e é mais importante do que Jesus. Muitos dos nossos ministérios estão sendo bezerros de ouros para nós. Se você me perguntar: pastor, um religioso pode ser um cristão? Eu vou dizer: acho muito difícil. Porque o religioso, ele tem uma característica. E uma dessas características do religioso é de que ele não se apega a questões muito espirituais. Ele gosta do materializado. O religioso, ele precisa transformar isso aqui em algo santo, porque ele tem que tocar, senão a fé dele não é movida. O religioso, ele precisa tocar em alguma coisa. Então não basta apenas ele orar e deixar que Deus haja em sua vida. Não, ele precisa de tocar em algo, carregar algo, colocar algo no pescoço, beijar alguma coisa. Ter algum gesto físico. Colocar na parede, colocar na mesa como um adorno, carregar no peito, tatuar. O religioso, ele precisa de um símbolo para que a sua fé permaneça. Dizer apenas que crê em Jesus é muito pouco para o religioso. Por isso que o religioso cria bezerros de ouro. Por isso que o religioso, ele cria alguma coisa para ele pecar, carregar na carteira dele, carregar no bolso dele. Ele precisa materializar a sua fé. Só falar que crê em Jesus não é o suficiente para o religioso. O religioso,
Ele quer deixar a sua Bíblia aberta lá na sua escrivaninha, no Salmo 91, porque na cabeça dele, se a Bíblia estiver fechada, Jesus não vai abençoar a casa dele. Então ele precisa deixar aberto no Salmo 23, no Salmo 91, sobre a mesa, porque se estiver aberta, a unção de Deus entrará na casa dele. Se estiver fechada, a unção de Deus não entrará. Isso é religiosidade. O religioso, se ele não vem um domingo na igreja, ele passa mal durante a semana, não porque ele está com saudade da igreja, do corpo que ele pertence, mas culpa. E se ele está culpado, possivelmente Deus não vai abençoar a semana dele. O religioso, ele não recebe uma oração que não tenha gritos e gemidos com muito prazer. Eu me lembro um dia que um irmão me chamou para orar por ele, porque ele estaria viajando após o culto. Eu disse, claro, eu posso orar por você, sem problema nenhum. Você vai para onde? Eu vou para Florianópolis. Quando? Agora, depois do culto. Falei, claro, posso orar por você, sem problema nenhum. Você vai sozinho? Não, vou com minha esposa. Chama a sua esposa aqui, deixa eu orar pelos dois. Chamou a esposa, veio a esposa. Eu disse, posso orar por você também? Claro, pastor. Olhei para aquele irmão, olhei para aquela irmã e disse, Deus, esses dois irmãos vão viajar agora. Abençoe a viagem deles, para que eles cheguem em paz aos seus destinos. E eu te peço isso em nome de Jesus, Deus. Amém. Quando eu disse amém, aquele irmão estava com o olho aberto e ele disse, não, pastor, não. É muito simples essa oração. Como assim muito simples? É muito simples. O senhor nem gemeu, o senhor não gritou, o senhor não bateu o pé. Eu falei, não, querido, isso é religiosidade, eu não faço isso. Se você acha que a minha oração não teve força, não chegou a Deus, fala o seguinte, põe teu joelho no chão e ora você mesmo, que Deus vai te ouvir do mesmo jeito. Deus não precisa de mim para te abençoar. Vocês estão entendendo? Deus não precisa de mim para abençoar você, irmão. Porque Ele é Deus. Esse é o religioso. Ele precisa de grito. Ele precisa orar com dias determinados, 20 dias, 15 dias, 30 dias, 50 dias, porque senão Deus não abençoa. Então se você me perguntar, pastor, um religioso está correto? Eu diria, olha, eu entendo que um religioso está muito longe dos propósitos de Deus. Mas se você me perguntar, um cristão pode ser um religioso? Eu diria assim que acredito que a maioria dos cristãos tem uma veia religiosa, senão ele não seria cristão. Repito, a maioria dos cristãos tem uma veia religiosa, senão nós não seríamos cristão. Então está correto eu dizer que sou religioso? Está correto você dizer que é religioso, porque você é cristão. O que não está certo é você ser um religioso e ser um cristão. É como a questão do veneno e do remédio. Ambos curam e ambos matam. Tudo depende da dosagem. Se você toma um remédio numa dosagem fora daquilo que é recomendável, você pode morrer, mesmo sendo remédio. A prova é a quantidade de suicídios que nós temos aí de pessoas que tomam caixas de remédio ao mesmo tempo. Mas se você tomar um remédio na dosagem correta, ele serve como cura para você. O veneno é a mesma coisa. Há venenos que são usados pela medicina, na dosagem certa. Mas se você tomar veneno numa dosagem errada, você vai morrer. Assim é o cristianismo e a religiosidade. Se eu sou um cristão, mas tenho a religiosidade numa dosagem certa, isso está tudo ok. Mas quando essa dosagem chamada religiosidade, ela toma um corpo maior do que a minha fé, eu posso estar morrendo. Então eu preciso da oração daquele pastor, eu preciso da bênção daquela igreja, eu vou atravessar a cidade para ir naquele culto, eu preciso daquela pregação. Talvez, se isso acontecer,
Mas como nós estamos falando no Natal e na vida, deixe-me dar alguns exemplos aqui para vocês sobre como podemos estar transformando o nosso Natal em um bezerro de ouro. E com isso eu começo a terminar a minha mensagem. Como eu posso transformar o meu Natal num bezerro de ouro, pastor? Simples. Quando eu adoro mais as árvores e os enfeites do que o menino Deus. Quando eu adoro mais os presentes do que o presente maior, que é Jesus. Simples. Quando o destaque maior do Natal é Papai Noel, que nada fez por nós, que nada fez por você. Eu acho incrível cristão que pega fila enorme em shopping para deixar o filho tirar uma foto com o Papai Noel. Eu acho incrível. No mau sentido do incrível. No passado eu fui num shopping com a minha esposa e o Papai Noel disse: "Ho, ho, vem tirar uma foto comigo." Tá amarrado, cara. Quem vai tirar foto com você? Tá doido? Oh, celebridade? Eu falei: sou príncipe. Eu sou filho do rei. Então eu sou príncipe. Celebridade. Talvez não no sentido que ele perguntou. Mas eu sou. Você é. Eu sou religioso no final de ano quando eu quero pular 7 ondas no dia 31, porque 7 ondas vai me trazer sorte, ao invés de ficar de joelhos. Vocês já viram cristãos pular 7 ondas? Já viram isso, gente? Eu já vi. E tem que ser 7. Teve um final de ano que o mar não dava a 7ª onda. E aquele irmão ficou ali uns 40 minutos esperando a 7ª onda. Porque senão ele não ia ter sorte no ano seguinte. Entenderam? Nós estamos transformando as nossas fés, as nossas igrejas, as nossas missões em bezerros de ouro. E Jesus, que deveria ser o adorado, possivelmente passa a adorá-los. Quando eu tenho que vestir roupas brancas para ter sorte em 2023. Não tem nada errado você usar roupa branca na virada do ano. Usar no Natal. O problema é a motivação disso. Por que eu estou usando? Para ter sorte? Preciso comer lentilhas. Você deixa uma picanha gostosa, um peru delicioso, um chester ao molho, para comer lentilha, porque vai dar sorte. Tomara que te dê uma digestão. Não é oração contrária, não. É demais. Nós estamos vivendo isso. E aí, somos cristãos. Não somos, não. Vejam como nós podemos distorcer a vida da gente como cristão e como podemos distorcer o sentido do Natal. Agora há pouco eu disse para você que o religioso vai à igreja e o cristão é a igreja. Agora eu quero dizer uma coisa também que vai te impactar. Nós não vencemos as potestades que estão aos nossos lados com religiosidade. Eu não sei se você sabe, há um mundo espiritual acontecendo do teu lado. Queira você ou não.
acreditando você ou não, Satanás está ao derredor. Nós não vencemos Satanás e as potestades sendo apenas e meramente religiosos. E aí? O que a gente faz? Voltando ao nosso texto, e aí eu finalizo de vez. Quando Jesus começou a pregar contra a religiosidade, contra os discursos automáticos da maioria, os seus próprios discípulos, não foram os fariseus, foram os seus próprios discípulos, disseram assim para ele: para nós não dá. A sua mensagem não é politicamente correta. Para nós não dá. As suas pregações são pesadas demais. Para nós não dá. Então, Jesus, tchau, tchau, beijinho, beijinho. E foram embora. Porque seguir Jesus não é fácil. Desculpe-me aqueles que acham que é. Eu respeito totalmente a sua forma de pensar, mas para mim e para muita gente que lida comigo, seguir Jesus, ser um cristão comprometido é muito difícil. Seguir aquilo que Jesus prega e ensina é muito difícil. E os seus discípulos entenderam isso e disseram: para mim não dá. Suas palavras são muito duras. É antipopular o seu discurso. A maioria não vai gostar. Não é politicamente correto. Aí Jesus diz então, tchau, tchau. Ele olha para o resto e diz: e vocês, vão embora também? Ele não diz: por favor, fica comigo, vai. Já foi uma turma embora. Eu vou ficar sozinho. Ah, fica aí, vai. Eu dou uma melhorada. Não. Ele tinha visão. Ele sabia o que queria. Ele tinha uma missão. Ele olha para o resto e diz: vocês querem ir também? Se quiserem, fique à vontade. E aí Pedro diz: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E eu pergunto para você nesta manhã: que decisão você vai tomar? 2023 está aí. Continuaremos sendo meros religiosos? Ou tomaremos posturas cristãs, independentemente do popularmente correto? Fique em pé, eu quero orar por você. Deus, abençoe esses queridos que estão aqui. Mas agora eu quero te pedir essa bênção a partir da mensagem que eles ouviram. Que esta mensagem eles possam degustar no correr do dia, no correr da semana. Se foi dito algo a mais, que o Senhor possa, com o teu Espírito Santo, apagar das suas memórias. Se foi dito a menos, que o teu Espírito Santo possa completar. Mas que esse teu povo, que chama pelo teu nome, possa definir as suas condutas sociais e espirituais a partir da fé que eles têm, e não a partir de uma sugestão social. Que este povo que ouviu e ouvirá esta mensagem, Pai, possam se identificar com ela e possam ter os seus comportamentos transformados. Se houver entre nós, nesta igreja, na igreja de Cristo como um todo,
pessoas que estão sendo mais religiosas, Espírito de Deus, transforma o coração destas pessoas. Transforma os nossos corações. Para que quem olhar para nós possa ver Cristo. Assim como nós vemos o Pai na presença física de alguns filhos pequenos ainda, de tão grande aparência que um tem do outro, que as pessoas ao olharem para nós, possam ver Cristo em nós. Isso só será possível através do nosso testemunho, dos nossos serviços, das nossas falas santificadas. Que bom seria, Deus, ouvirmos: você se parece com Jesus. Um pequeno Jesus. Para isso, Pai, é fundamental que nós diminuamos e que Cristo cresça mais e mais em nós. Oramos em nome do aniversariante do dia, que é o autor das nossas fés. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês e obrigado pela atenção. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Jamais falhou ao prometer, nas lutas vem me socorrer. Ao sobrevir a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém? Que assim seja, irmãos. Estamos encerrando o nosso culto. Só peço que vocês fiquem mais um pouquinho para a gente dar uns avisos muito importantes. E que o Senhor Jesus nos acompanhe, nos traga de volta à noite, sempre na graça dele. Amém? Tá, irmãos. Bom dia de Natal para nós. Eu tenho alguns avisos importantes aqui. Deixa eu pegar o celular, porque o pastor Paulo pediu muito que a gente desse esses avisos. Só um instante. O que tem? Hoje à noite temos a nossa cantata de Natal, né, Fê? Linda. De novo, se você já veio domingo passado, traga alguém. Ela é muito inspirada e muito alegre. Nós devemos celebrar o Natal. As vidas nossas são tão corridas, e se a gente não para e fala aquele movimento, eu vou ficar feliz, porque Jesus veio mudar a história. E essa cantata, ela fala, natureza e céu, vamos celebrar. Então, hoje, às 6:30 da tarde, temos o musical de Natal. E o pastor quer muito que
todos estejam. O nosso pastor Paulo não pôde estar presente hoje, que ele está voltando, foi passar o Natal com a mamãe em Niterói. E hoje ele está a caminho para estar com a gente aqui à noite. Outro aviso que ele quer muito dar para a gente é o jantar do dia 31. Vamos ter o jantar ágape, né? Às 20 horas. Venha ceiar com a gente. Vai ser aqui no Link Café, 20 horas. Alguém pode me lembrar o valor do jantar ágape? R$20. R$20 para comer aqui com a gente, tá bom? E às 22, o culto da virada, certo? Então, 20 horas o jantar ágape, onde comemos juntos, e às 22, o culto da virada que a gente faz de sábado para domingo. E domingo de manhã, isso é bem importante, irmãos, não teremos culto presencial aqui no domingo de manhã, certo? Somente culto online, que será transmitido no horário do culto. Então, domingo de manhã, culto online, o próximo domingo, certo? E culto à noite normal, presencial e online, no domingo que vem à noite, certo? Nisso tudo, irmãos, eu aproveito também para falar sobre a nova geração nessas férias. Semana que vem, então, a gente ainda não tem culto com as crianças e com os adolescentes, mas na próxima semana eu quero incentivar a igreja a doar um domingo seu para a nova geração. Você pode falar assim, ai Débora, não sei se eu tenho muito jeito de estar, mas a equipe, ela precisa de um tempo de descanso. E eu falo para eles, não é para vir em dezembro e em janeiro. Por quê? O ano inteiro a equipe anda junto com a nova geração, pastoreia, anda junto, quer saber. E para estar com a programação, eu quero convidar a igreja, se você pode doar um domingo. Eu quero ficar com as crianças em um domingo. Você me ensina, Débora, você me orienta, você me dá um material? Sim, a gente vai junto, mas some com a equipe da nova geração. Seria uma bênção para a igreja esse dividir de carga. Seria muito importante para nós, tá bom? Então, eu entro em contato, se você me procura aí, que a gente fala e eu te passo todo o material necessário, tá bom? Para janeiro. Para a programação com as crianças vai voltar em fevereiro, tá bom? Acho que é isso, Fê. Mais alguma coisa? Pastor, você encerra então para a gente? Deus abençoe e um bom domingo de Natal para todos. Eu não ouvi um A de vocês. Eu vou repetir, faz de conta que não combinamos nada. Estamos chegando ao final, irmãos. Eu também estou chateado. Mas tem que acabar uma hora, né? À noite, vocês podem fazer reprise de tudo isso estando aqui, caso vocês possam. Vamos ficar em pé e mais uma vez fica aqui o meu parabéns para você que saiu nesse domingo de manhã, Natal, da sua casa, do seu conforto, para estar aqui e prestar um culto ao Deus vivo. Amém? Nós servimos a um Deus vivo. Aleluia por isso. Pai, despede-nos debaixo da tua maravilhosa graça. É graça de Jesus. Graça essa que um dia vai nos levar para casa. E aí, para sempre, face a face com Ele, estaremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande aniversariante do dia, que o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês, sobre a Igreja de Cristo, hoje e até a volta dele para nos buscar. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês.